amantes da tecnologia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Noobs, o podcast que descomplica e todas as habilidades do mundo digital enquanto você tá aí tomando um cafezinho. Meu nome é Breno Ramos, eu sou o Head de Produto da DNC. E eu sou a Babi Araújo, estagiária prodígio da DNC. E o foco do episódio de hoje, gente, é algo polêmico, como todos os nossos outros episódios. Quando a gente fala de produtos digitais e quando você está numa empresa que está escalando o número de usuários, o número de requisições da sua aplicação, muito se fala em escalabilidade. A sua aplicação tem que ser escalável, ela tem que aguentar o tranco. Mas o que é aguentar o tranco? O que é realmente escalabilidade? O quão benéfica ela é? Quais são os riscos de um mau planejamento de escalabilidade da sua aplicação? E para isso, trouxemos hoje um convidado super especial para bater um papo com a gente nesse assunto que é tão falado hoje em dia. Juliano, tudo certo contigo, cara? Opa, e aí, beleza? Tudo certo. Muito bom. Muito obrigado aí pelo convite, né? Pelo tempo aqui que você tá com a gente. E explica um pouquinho pra galera que tá ouvindo, né? Ou que tá vendo a gente pelo YouTube. Quem é você? O que você faz hoje? Um pouquinho da sua trajetória profissional. Opa, eu sou o Gil, né? Popularmente, sim, todo mundo que já mais próximo me chama eu de Gil. Atualmente eu já tô na área assim, de tecnologia aí há pouco mais de 10 anos, né? Desde a adolescência, assim, já tô como pessoa desenvolvedora. Legal. E atualmente eu sou Staff Engineer no PicPay. Caramba, e o que faz um Staff Engineer no PicPay? O Staff Engineer, ele é digamos que é um título, né? Que é dado à pessoa que já avançou, né, na carreira, assim, né, da senioridade que a gente tem hoje, né, o trainee, o júnior, o pleno e o sênior, então ele avança mais um pouco ali, né, para ser como se fosse uma referência técnica entre uma ou mais squads, né. Claro que tem as complexidades, né, desse título, né, de ser Staff Engineer, porque cada empresa, a realidade de um Staff Engineer é uma, né? Assim como é a de qualquer senioridade, né? Uhum. Pode ser que uma pessoa que é sênior numa empresa X, ela seja pleno, né, na empresa Y e também seja staff na empresa Z. Então, isso é bem comum hoje no mercado. Mas é uma baita responsa, ou seja, o seu cargo deveria ser cara muito foda, PicPay, podemos? Acho que nem tanto, mas... Minha pergunta é, você ainda pesquisa coisa no Stack Overflow? Sempre. Stack Overflow, sair do ar ali, a gente para de programar. Para de trabalhar na hora. Fecha o notebook, vamos tomar um café ali, vamos jogar um pinball, alguma coisa assim. Tem uma pesquisa que fala que se o Google cair, não tem tanto impacto que o Stack, igual Stack Overflow. Sim. Hoje eu digo que são dois portais, assim, né, que a gente pode falar que se cair, a desenvolvedora para de programar. Que é o quê? Stack Overflow e talvez o GitHub, né? GitHub é outro também que é, né, muitos repositórios ali públicos, né? Até mesmo quando você usa um framework que tá lá, você quer tirar alguma dúvida referente a algum framework, se o GitHub cair. E algumas documentações estão lá também com código, fonte, tudo, né? Sim, e se não me engano, posso estar errado, uma salva errada, o GitHub tem muito a ver com esse assunto, porque GitHub, se eu não me engano, ele é monolito. E foi tema de episódio nosso esse debate aí, monolito, microserviço. Isso. Então, Eu não sei se ele ainda continua como monolito, né? Porque teve, né, a adquirência dele pela Microsoft, né? Se não me engano. Uhum. Eu não sei se teve uma rearquiteturação ali dele. Nossa. Mas até as últimas novidades que eu tinha sobre o próprio GitHub, ele era um monolito e funciona muito bem. Olha que interessante. E aí, Gil, pra gente começar o papo, né, sobre escalabilidade, como é que é, Babi? Como a gente fala? Ele tá me zoando, eu não sei falar essa palavra. Escalabilidade. Mas o que é a escalabilidade de uma aplicação? Bom, digamos que se a gente for explicar em miúdos, é quando a aplicação aguenta o tranco de tantas requisições e acessos, né? Legal. Por exemplo, quando você tem ali uma aplicação ali que tem poucas requisições e ela está numa infraestrutura baixa, quando ela começa a receber várias requisições ali, ela tem que se virar para conseguir suportar aquela quantidade de requisição. Aí que já entra esse conceito, né, de escalabilidade, elasticidade, né, que é simplesmente ela conseguir ser elástica o suficiente para suportar aquela grande quantidade de requisições. E aí, assim, eu sou bem noob no assunto, né? Acho que todo mundo do podcast já sabe, mas não é meio que óbvio a galera, sempre quando for fazer uma aplicação, fazer ela
de forma escalável, elástica? É que aí já vem várias outras nuances assim em volta, Legal, né? legal. Quais são essas nuances? É o quê? Eu já estou habituado a trabalhar. Qual que é o público-alvo que eu já estou habituado a trabalhar? Uhum. Né? Por exemplo, se eu tiver uma loja de e-commerce, é claro que uma hora ela vai bombar. Então você já tem que prestar atenção ali na questão de escalabilidade. Uhum. Agora, se você só tem ali um controle ali sobre determinado público-alvo que você tem, aderência, criação de usuários, etc., aí você tem que ter a preocupação, mas não é tanto assim igual uma coisa que já está aberta ao público, né? Digamos assim, né? E também a questão de escalabilidade também envolve outra ferida que a gente tem no mercado, que hoje é o custo. Se Uhum. você quer ter algo altamente escalável, claro que você vai ter que abrir o cofre. Né? Com certeza. É um trade-off aí, né? E você já viu a galera errando muito nesse planejamento de custo, de escalabilidade, tanto para mais, né? Poxa, eu tô gastando mais do que deveria, ou quanto para menos, tipo assim, deveria ter gastado muito mais e aí já era. Na verdade, o gastar menos com escalabilidade, às vezes pode, na verdade, não é bem um gastar menos, porque no momento que você tem uma aplicação ali com custo baixo, né, e para manter ela no ar, e de repente você tem uma alta demanda de requisição e a sua aplicação cai, você vai tomar um prejuízo, porque o seu serviço vai estar indisponível. Com certeza. Então não é que você ao mesmo tempo que você está gastando menos com infraestrutura, ao mesmo tempo você está deixando de ganhar, Uhum. porque ele não está disponível. E cá entre nós aqui, eu como um cliente de um e-commerce, eu não vou querer comprar nesse site, porque ele Com não é certeza. confiável. Uhum. Exatamente. Né? Então tem essa questão. E também já vi em situações já, né, de mercado mesmo assim, que algumas companhias preferiram, por exemplo, escalar da forma mais absurda. Por exemplo, sem necessidade, digamos, vamos supor que pega ali um sinal de cloud, contrata várias regiões sem necessidade, porque se uma região cai, a outra mantém. Mas por que isso? Sim. Sabe? Então, já vi esses trade-offs também. Uma pessoa que opta por ter uma aplicação escalável, né? Não vou falar a palavra. Existem duas maneiras. Tipo assim, eu posso colocar de forma automatizada. O meu serviço, ele entender que ele precisa de uma demanda, que está tendo uma demanda maior, então ele vai abrir mais para poder aguentar. Ou tem que ter uma pessoinha que tem que clicar e falar, eu preciso disso aqui agora. Ele, tipo assim, tem um serviço que fica ouvindo aqueles eventos, ou é uma forma manual. Eu sei que vai ter Black Friday amanhã, então eu sei que vai ter mais requisições. Então eu já vou lá e coloco o dedinho, eu programo, não sei o que eu faço. Você pode explicar isso pra gente? Sim, digamos assim, no cenário assim que eu estou mais habituado, né, quando a gente fala com escalabilidade, a gente é tudo automatizado, né? Uhum. A gente tem uma gama de ferramentas ali que lê a quantidade de requisições, né, e verifica que aquelas requisições estão de fato ali aumentando. Tem ali ferramentas que vê qual que é o nível de processamento, né, digamos assim, dos pods, assim, né, dentro de um ambiente, por exemplo, Kubernetes, assim, e verificando que se os pods já começarem a topar ali 90%, 95% ali de capacidade, começa a escalar também. Entendeu? Então, tem essas várias formas de você escalar, né? Tem gente que prefere, já vi ferramentas que preferem escalar em determinados horários porque sabem que o fluxo é muito maior. Por exemplo, numa Black Friday, vamos pegar a Black Friday de exemplo, muda essa estratégia de escalabilidade também, né? Porque sabe que a demanda é muito maior. Então a gente acaba deixando assim a quantidade de serviços, né, no ar assim um pouco mais agressivas, né, digamos assim. E para quem quer começar a trabalhar com essas estratégias de escalabilidade, você falou que existem N ferramentas, desde as mais simples e as mais manuais, entre aspas, quanto as mais automatizadas, que é o que você muitas vezes já teve experiências. Para alguém que está querendo começar agora, para qual ferramenta você indicaria a pessoa a começar a estudar e a começar a aplicar esse tipo de técnica, né? Olha, uma ferramenta específica, a gente não pode se prender, né, a essas ferramentas, né, porque existem inúmeras, né, ferramentas no mercado e tudo depende do seu nicho de mercado também, né. Mas o mais importante, antes de você se prender em ferramentas, até mesmo se uma pessoa que é desenvolvedora, assim, se prender em algum framework ou linguagem,
tudo que a gente tem de tecnologia hoje, existem uns porquês. O que são esses porquês, a gente pode encarar como se fossem os fundamentos daquela tecnologia. Né? Vamos pegar um exemplo aí, inteligência artificial, hoje em dia. Né? Hoje a gente fala sobre redes neurais, machine learning, análise de dados usando inteligência artificial. Só que se a gente for pegar os fundamentos de inteligência artificial, a gente vai ver um artigo de 1945. Caraca. De um matemático. São os fundamentos sobre alguém matematicamente comprovando que a rede de neurônios pode ser representada matematicamente. Que doideira. Né? Então, assim, antes mesmo da gente começar a falar sobre alguma das ferramentas, a gente tem que falar dos fundamentos disso, do porquê isso existe. Olha que legal. Né? Então, assim, antes de a gente começar a citar ferramentas, a gente pode citar uma cultura. Perfeito. Que é a cultura do DevOps. Olha só! E isso foi um ponto legal, porque a gente estava conversando aqui antes do episódio, porque muitas vezes a gente vê cargos de empresa de pessoas que são DevOps que não são pessoas que estão necessariamente codando, mas só que montando uma infraestrutura que seja escalável e elástica para aguentar as necessidades do negócio. E aí o Gil até falou, não, mas calma, DevOps não necessariamente é um cargo, é uma cultura. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente por que você considera isso uma cultura e não um cargo, e por que as pessoas confundem isso com um cargo hoje? Porque assim, eu vou contar mais ou menos a história até onde eu sei, tá? Da onde surgiu essa cultura DevOps. Já teve lugares que eu trabalhei que desenvolvedor não tinha acesso nenhum à infraestrutura de servidores. Ou seja, você simplesmente desenvolvia, compilava ali o executável ali, né, o que iria ser publicado num servidor, etc. E você simplesmente colocava no FTP ali e mandava um e-mail para a pessoa de infraestrutura, né, para deployar aquilo ali, né, em determinado tempo, determinado dia e horário, né. Só que concorda comigo que a gente tem um belo de um muro aí, é quase uma muralha chinesa aí, né? Que é o quê? Que separa o conhecimento do desenvolvedor, que não vai saber o que está acontecendo ali no servidor, e também a gente tem o desconhecido por lado da pessoa de infraestrutura, que não sabe o que ele está subindo. Com certeza. Né? E se sobe com um bug, de quem é a culpa? Nossa. E aí é um esforço muito grande para entender de quem é a culpa e não resolver o problema, né? Exatamente. Pode ser um problema de infraestrutura? Sim. Pode ser um problema do executável que está subindo? Também. Pode ser problema dos dois? Sim. Só que até isso aí acontecer, até isso aí ser solucionado, a gente vai ter ruídos ali, né? Tanto de conhecimento, de questões até mesmo burocráticas, se você for para pensar num meio organizacional. Então foi aí que surgiu a cultura de DevOps, que na verdade é uma cultura onde que obriga uma pessoa de infraestrutura, saber um pouco do que é que está acontecendo em relação a código. Ele não precisa necessariamente saber codificar, né? Mas ela tem que saber o que aquele software faz, qual que é a capacidade daquele executável ali de subir ali numa infraestrutura dele, né? Então, e mais importante, saber do que se trata o escopo de negócio daquele módulo. Entendi. E também do outro lado do muro vai ter que obrigar também a pessoa que é desenvolvedora a fazer parte ali da infraestrutura também, saber de onde que ele vai ser deployado. Ele pode, com algumas limitações ali, né, digamos assim, fazer algumas manutenções também de infraestrutura, de acordo com a necessidade dele, entendeu? Mas como que a gente vai fazer isso? Com um conjunto de, digamos, condutas de ambos os lados e ferramentas que ambos os lados vão utilizar. São pessoas que têm bastante interface. Tipo, um back-end precisa entender um pouco do front-end para eles se comunicarem, entender para que ele tá rodando. E o front-end saber também um pouquinho do back-end para saber o que tá acontecendo, né? Mas não necessariamente tem que saber o que o outro sabe fazer, né? Isso. É que assim, na verdade, isso é um tema muito polêmico, porque as pessoas que trabalham em suas ramificações de tecnologia, vamos pegar ali um SRE, uma pessoa desenvolvedora focada em front-end, uma pessoa desenvolvedora que é focada em back-end, assim, eles ficam ali, digamos, nas ilhazinhas. Com certeza. Mas o que faz essa engrenagem girar é o quê? Produto, negócio. E essa comunicação, como é que ela ocorre, por exemplo, no dia a dia, num projeto que você está tocando, né? Tem pessoas que cuidam de infraestrutura e pessoas que cuidam de engenharia de código. Como que as pessoas se comunicam? Como que a galera sabe o que ela não está fazendo? Porque você falou, olha, são um conjunto de condutas, mas as condutas de
infraestrutura, para quem é desenvolvimento, é tipo assim, cara, são boas práticas de código, seu código é meio que um checklist, e pra pessoa de infraestrutura entender do código, cara, você tem que entender meio que de qual sistema essa aplicação faz parte, qual que é o objetivo dela de negócio, como é que funciona essa trocação de ideia aí no dia a dia. Então, na verdade, esse fundamento de DevOps já cria, na verdade, na gente, assim, né? Tanto o pessoal de infra quanto o pessoal de infra, digamos assim, SREs, assim, etc. Aham. E tanto pessoas que são desenvolvedores, assim, eles já criam uma memória muscular, vamos dizer assim, sabe? Entendi. Do como que é o dia a dia deles ali para fazer a engrenagem da empresa girar, né? Legal. Digamos assim. Então, assim, os SREs são, digamos assim, eles podem ser responsáveis por fornecer tanto conduta quanto ferramentas, né, ali para as pessoas desenvolvedoras utilizarem e fazerem parte também na questão de infraestrutura, entendeu? Então, é basicamente assim, já é uma memória muscular seguindo essa cultura que é o DevOps. Ou seja, a cultura DevOps não está só na galera de infra, tem que estar também na pessoa que está codando ali, para saber que aquela aplicação, nada adianta você ter várias ferramentas ali, né, para escalar, para você fazer continuous integration, continuous delivery, né, sendo que o seu sistema que você está codificando não é escalável, entendeu? Então, assim, a fonte, né, desse problema de escalabilidade está muito mais aprofundado, assim, do que simplesmente dar nome aos cargos, né? E, poxa, cara, muito legal isso. E você falou de ferramentas que as pessoas de infraestrutura, né, os SREs, podem fornecer para a equipe de desenvolvimento. Dá um exemplo de que ferramenta a galera pode usar, né, que a galera de SRE pode mandar para essa galera fazer, para ajudar isso. Olha, uma ferramenta bem básica aí que a gente pode citar aqui é o próprio repositório da pessoa, né? Independente se for um GitLab, um GitHub, a gente pode colocar ferramentas ali que automatizam, né, alguns procedimentos que até mandar aquilo lá para produção. Ou seja, no momento, aí depende muito de como a empresa montou o guideline de conduta de desenvolvimento de software, né? Se está utilizando Kanban, Scrum, né? Ou se trabalha com Code Review, por exemplo, se usa Trunk-Based, por exemplo, aí vai de cada particularidade de cada um. Mas as ferramentas que estão aqui dentro ali, por exemplo, de fazer análise de qualidade de código, é uma ferramenta, né, que está associada, por exemplo, querendo ou não, a um DevOps, assim, né, digamos assim, porque só vai subir quando tem a certeza que aquilo ali, de certa forma, está longe de bugs, né, digamos assim, porque ferramentas de análise de código vai ver se o code coverage, né, dele ali, etc. Outra questão também, o build pode ser automatizado no momento que você já gera a sua PR, por exemplo, aí você, para aquela release candidate ali, você já tem ali um build que você já pode testar no ambiente de homologação, por exemplo, entendeu? Então, assim, podem ver que são algo que já estão ali automatizando o nosso dia a dia, né? E já integrando ali com tanto ambiente de homologação quanto ambiente de produção, né? Uma pessoa que opta por começar com uma aplicação escalável, né, isso que a gente está conversando, qual que você acha que é o maior desafio dela hoje para isso? Caraca, eu ia fazer a mesma pergunta. Sério? Repita comigo. Escalabilidade. Escalabilidade. Olha, o maior desafio que tem hoje em dia é, de fato, eu acho que questão cultural, né? Porque se a pessoa vem de um ambiente onde ele não é escalável, até ele entender qual é a real necessidade de você montar uma estrutura escalável, porque assim, ferramenta a gente tem várias no mercado, né? Tudo depende de como você está culturalmente maduro para colocar aquilo em prática, entendeu? Então, assim, eu acho que o maior desafio é você realmente aderir à escalabilidade e muitas vezes, assim, que eu já vi, assim, no mercado, assim, é gente que querendo criar cenários altamente escaláveis e ver o custo daquilo, só que ele não enxerga que aquele custo, às vezes, vira um investimento. Com certeza.
Entendeu? Então, por isso que, né, se a gente for pegar esse raciocínio que eu tô seguindo, é uma questão mais cultural. E no começo você tinha falado sobre elasticidade, né? E qual que é a diferença entre... Pode falar, por favor, Bruno. Não, Não. eu tô gostando. A frase? A frase? Ah, tá. A palavra. Repete a pergunta, então. Qual que é a diferença entre Escalabilidade. e elasticidade? Boa. É bem confuso, né, parece ser a mesma coisa, né? Mas se você for ler entre linhas, escalabilidade é o fato do seu serviço simplesmente escalar, Uhum. tá? Só que o que está por trás da escalabilidade é a elasticidade da sua aplicação, ou seja, o próprio nome já diz, ela é elástica, que ela pode crescer, Mas quando ela tem que voltar, ela volta. ela volta. Ah. Entendeu? Quando você fala que minha aplicação é altamente escalável, o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai podendo escalar ela até o infinito. Uhum. Pode ser? Sim, desde que pague a conta no final. Com certeza. Mas ela vai ter capacidade de voltar ao estado inicial dela, quando a demanda baixar, porque, né, quanto mais você escala seu serviço, mais custo é. Então, aí tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, putz, será que realmente esse processo aqui ele precisa ser em real time? Por exemplo, no momento que eu mandar uma requisição para o servidor, ele já tem que executar na hora e o cara ficar lá esperando? Né? O usuário Com ficar certeza. esperando? Não, você pode já criar cenários assíncronos, né, para criar cenários de filas, né, de tópico, né? E a gente está entrando já no outro capítulo, mas E a gente consegue colocar um limite, por exemplo, a minha aplicação é escalável, só que se passar disso aqui, eu não quero que vá não, porque vai ficar muito caro. boa, dá. E um exemplo bem legal, você já chegou a receber algum convite para entrar numa plataforma? Por exemplo, Orkut? Uhum. Por que você tinha que receber o convite de um usuário e depois de X tempo você tinha que poder distribuir até 10 convites? Já parou para pensar? Por quê? Nunca parei pra pensar nisso. Porque eles estão preocupados com a escalabilidade. Inclusive no LinkedIn, você só pode enviar 30 convites por vez. E quando você envia, os 30, ele tem... os 30, né? É assim que fala? Os 30? Os 30. Os 30. Os 30. Aula de português, mandou um abraço. Conforme eles vão aceitando, ou tem um tempo limite para eles recusarem, né? Você vai tendo mais limites ali para enviar convite, né? Isso entra na escalabilidade? Eu acho que aí eu já não sei dizer. Eu acho que é mais mas uma estratégia de growth mesmo. É. É mais tipo assim, como você usa os seus membros para conseguir mais membros, entendeu? Porque se a gente for analisar mesmo os algoritmos de redes sociais, é uma análise muito minuciosa ali, Avançada, sabe? com certeza. Então, acho que é mais uma estratégia nesse sentido. Mas, por exemplo, se a gente tivesse ali uma plataforma que você não é usuário ainda, mas você quer fazer aderir, né, àquela plataforma e você precisa de um convite para aderir, com certeza eles estão pensando bem, digamos, cuidadosamente na expansão desse serviço ser mais controlado, porque já vi diversas empresas tomarem, digamos, bastante prejuízo por causa do crescimento descontrolado. Entendeu? Então você acha que, tipo assim, uma pessoa, um SRE, né? Você falou que é a pessoa responsável por essa parte de infraestrutura, por divulgar essa cultura DevOps para a empresa. Você acha que na métrica de performance dela, como ela é avaliada, ela tem que ficar olhando mais para o ambiente financeiro também, além do ambiente, claro, funcional? Você acha que isso deve ser importante? Então, essa questão de ambiente financeiro é um pouco complexo, porque às vezes o custo, na verdade, ele é um investimento, né? Por exemplo, o meu serviço vai precisar escalar até 80 pods aqui, vamos exagerar mais um pouco, até 400 pods. Só que o retorno de negócio para isso é esse cenário aqui. Com certeza. Né? Então, tem que ser o SRE, na verdade, eu não sei bem, assim, que lógico que tem que ter a preocupação, porque o SRE, tanto a pessoa desenvolvedora quanto o SRE, está envolvido com o negócio. Só que tem que ser algo muito bem planejado para chegar nesse raciocínio, né? Mas aí, tipo assim, o que você acha melhor se você tivesse uma pessoa SRE debaixo de você hoje? Não dá pra gente olhar só pro número, porque é algo que pode estar mentindo. Eu dou uma meta
pra galera de o servidor não pode passar de X mil reais por mês, mas na verdade eu tô perdendo oportunidade de negócio, mas eu também não posso deixar algo, tipo assim, igual você falou, tudo em real time, com um negócio super escalável, sendo que eu estou perdendo dinheiro também. Como que eu equilibro as duas coisas, então? Olha, isso aí já é na minha perspectiva. Para mim, se tá tendo demanda, é questão de sucesso. Uhum. Salvo os ataques de DDoS. Mas, Ops. né? Mas aí já é o problema de security. DevOps. Né? Não. Desculpa, eu não podia perder. Não, tudo bem, gente. No próximo episódio vai vir outra pessoa que... Dá tchau pra galera, Babi. Que saiba falar. Mas voltando ao tópico, você tá falando que na sua visão é uma questão de demanda e sucesso. Em que sentido? Por exemplo, foi aquilo que eu comentei, eu acho que logo no começo, que o que é mais caro? Você deixar pagar a conta dessa infraestrutura, porque a demanda está alta, ou você deixar o seu serviço indisponível por conta da alta demanda? Né? Então, na visão de um cliente que quer, por exemplo, entrar no e-commerce e comprar alguma coisa aí, um e-commerce total, né? Vamos generalizar assim. Uma camiseta. Por exemplo, né? Do fato de eu não conseguir nem criar conta, já desanima. Com certeza. Né? Vamos supor que a gente criou aqui uma empresa de e-commerce que vem da boneca russa. Legal. Só que a nossa boneca russa fez um sucesso, né? Só que a gente não quer gastar com infraestrutura, né? O que vai acontecer? A gente não vai conseguir entregar essa demanda. Com certeza. Nisso, e hoje, o mundo que está hoje com redes sociais, a gente sabe que... Existe um impacto negativo muito grande. Muito Principalmente grande. no LinkedIn. Qualquer coisa, não consegui fazer login, já tem uma pessoa lá difamando no LinkedIn. Sim, exatamente. Então, assim, a imagem, né, da sua marca já vai pro brejo, basicamente. Assim como, beleza, vamos expandir ali, vamos deixar as requisições vir, vamos escalar, etc. Não, vamos criar mais serviço, vamos criar mais produto ali e tal, vamos recheando a plataforma, tá, mas e aí? Uma hora, para manter isso aí vai ficar um negócio muito caro. Mas tem como, assim, a gente tá falando sobre... Vamos voltar ao assunto da Black Friday. Tá que nem a gente falando sobre batatinha aqui na DMC, Olha né? só. Mas, voltando pro assunto da Black Friday, eu sei que amanhã vai ter. E aí tem como eu simular pra saber mais ou menos o quanto eu vou precisar amanhã? Ou eu vou ter que, tipo, na sorte? Simular, até tem. Mas aí tem que ter... A gente... Depende em que nível de maturidade a empresa tá, né? Se é uma empresa muito mais madura que já passou por várias Black Fridays, a gente tem mais ou menos uma noção, né? Então, assim, quando a gente vai entrar amanhã, por exemplo, na Black Friday, a gente começa a comparar os acessos dos anos anteriores, né? E fazer uma projeção mais realista. E também alinhado com que tipo de marketing que a gente vai fazer para essa Black Friday desse ano. Com certeza. Foi algo mais agressivo em comparação ao ano passado, etc. E querendo ou não, isso também tem a ver um pouco com o cenário econômico atual, Sim, né? Então, sim. tem várias questões aí, mas pelo menos assim, as marcas de batalha das Black Fridays antigas, a gente já tem. Pra analisar todas as pontas também, né? O que você vai colocar em promoção, se é um produto que já é um produto que no dia a dia já vende bastante, com o preço que tá, né? Tem vários pontos pra ser analisado antes de botar a mão na massa, assim, né? Exatamente. Mas vamos pro nosso quadro agora? O quadro polêmico. São as polêmicas aqui. O que acontece, Gil? A gente sempre finaliza o nosso episódio com verdades e mitos sobre o nosso tema. E como o tema aqui é... Como é que é o tema, Babi? Escalabilidades. Olha! Eu aprendi muito hoje. Com certeza, aprendeu a falar uma palavra, foi alfabetizada agora aqui. Estarei aqui no próximo episódio. Foi recontratada, Babi, parabéns. Mas então aqui a gente tem frases que você vai falar se são mitos ou são verdades. Beleza? Podemos começar? Você tá preparado? Você pode ser cancelado dependendo da sua opinião, você sabe, né? Certo. E a produção não vai cortar. A produção não se responsabiliza, assim, por processos no seu nome. Então, vamos lá. Primeira frase. Uma pessoa DevOps ou SRE, como, né, já nos retratando aqui, ela precisa aprender a programar? Se isso é verdade ou mito, Yes. isso aí, olha,
Esse é um tema um pouco polêmico. Eu gosto Porque, assim. assim, eu tenho uma opinião formada sobre isso, tá? Mas, assim, no mercado não vai exigir, tá? Certo. Não vai exigir, né? Eu conheço muitos SREs que não sabem programar e tá tudo certo. Um excelente SRE, né? Só que eu acho, assim, na minha percepção, que conhecimento nunca é demais. Com certeza. Então, assim, você aprender uma linguagem de programação e talvez ali conhecer pelo menos um algoritmo, né? Como funciona determinada tecnologia, vai ajudar essa pessoa no dia a dia e, querendo ou não, vai ter uma certa empatia ali com as pessoas desenvolvedoras. Assim como pessoas desenvolvedoras deveriam saber como é um cenário SRE. Então, é Com um certeza. trade-off aí, né? Mas vamos pegar, por exemplo, o seguinte cenário. Vamos pegar ali, por exemplo, o Kubernetes. Né? Uhum. Kubernetes, se não me engano, ele foi desenvolvido em Go. E você consegue criar plugins para o Kubernetes. Então, imagina uma pessoa desenvolvedora que manja de Go, ali, né, Golang, e consegue desenvolver um plugin para o Kubernetes ali que vai salvar a vida da empresa sem custos. Facilitar a própria vida, Que né? legal. Vai ser um diferencial do caramba. Mas Então, você indica alguma linguagem, por exemplo, o DevOps ele precisa não saber programar, mas vamos supor que ele precise entender algum código ali. Qual linguagem você recomenda para um cara desse? eu acho que depende, eu acho que seria a linguagem no qual ele está ali no convívio dele. Uhum. Né? Uhum. Assim, por exemplo, se a stack assim, da empresa que ele está é Java ou Python, ele vai ter que pelo menos olhar e entender o que aquele nosso ali faz, sabe? Porque, por exemplo, em alguma indisponibilidade por conta de bug, ele vai ser talvez o primeiro ali a saber. Com Né? certeza. Depende muito ali O ambiente dele, do né? ambiente dele, né? Você tem a galera de observabilidade também ali trabalhando junto, etc. Mas é bom, faz um diferencial, sim, mas obrigatoriamente... Não é um pré-requisito, não. mas Ele não vai perder uma vaga se não saber, né? Não. mas é um diferencial legal se ele quiser, tipo assim, ter mais responsabilidades, crescer Isso. profissionalmente. Exatamente. Legal. E agora a segunda frase. Em uma aplicação com poucas requisições, o DevOps ou SRE não se faz necessário. Para mim é um mito. É um mito. Por quê? Porque tudo depende da estratégia da empresa de expansão. Uhum. Né? Se a empresa quiser crescer e tornar o produto dela escalável, ou até mesmo criar novos produtos de forma mais ágil e rápida, vai ter que ter um SRE ali, sim. E os mitos caindo por terra aqui nesse episódio. Vamos para a terceira e última frase. Escalabilidade é assunto para empresas grandes. Também para empresas que querem crescer. Ó. Não Hum. só para empresas grandes, mas empresas que querem sucesso. Se você não Sim. quer sucesso, então provavelmente esse assunto não é pra Colocar você. aquela musiquinha agora. Turn down for work. Sim. Mas por que a galera geralmente pensa isso quando a gente fala de escalabilidade? A gente pensa só em empresa grande. É o mesmo raciocínio que a gente tem no monolito. Uhum. Né? O monolito, ele é bom? Existe esse mito, o monolito é bom, é melhor que microserviço? Depende. Caiu na porrada ontem. Nossa. Depende, né? Depende. Vai ter uma hora ali que o seu monolito, que se sua empresa, né, sua companhia, seu portal ali, né, seu sistema crescer muito, o monolito vai começar a ter o que a gente chama de single point of failure, né? Que são os pontos únicos de falha, que quebra praticamente o sistema inteiro, né? E vai ter uma hora que esse monolito aí vai ter que ser quebrado em outros microserviços. Com certeza. Então, com essa linha de raciocínio, a gente pode colocar também para um cenário de infraestrutura. de Uhum. infraestrutura, entendeu? Legal. Vai ter uma hora que você vai conseguir sobreviver sem um SRE ali, de início sim, mas quando a demanda começar a subir, ele vai ser muito mais que necessário. Com certeza. Muito legal. Caramba! Foi muito bom esse episódio. Foi muito viu? legal. Primeiro, eu queria agradecer ao Gil aí pela disponibilidade, pelo papo, por todos os insights. Gente, eu vou sair dessa temporada programando, meu filho. Eu vou pedir demissão daqui do meu cargo de head de produto. Eu vou virar programador, eu vou virar uma pessoa de tecnologia, porque estou aprendendo muito. Então, Ameaça aí pro time. ó, Babi, não vai ser efetivado. Já sabe por quê, né? Eu vou roubar seu emprego. Eu vou virar head de produto. Mas queria agradecer demais assim, o papo, a sua disponibilidade.
E a gente sempre fala para todo convidado, dá uma dica aí final para quem quer se aventurar no mundo da tecnologia, para quem ainda não é, e para quem já atua com tecnologia, como a galera pode se capacitar ainda mais, sempre manter uma boa performance. O que você daria de conselho para os nossos ouvintes? Boa. Olha, uma coisa que foi fundamental para mim é o quê? Não se prenda a, digamos, linguagens, frameworks, né? Sempre mantenha. Não existe linguagem melhor uma que a outra. Cada uma existe para um seu certo propósito, e assim como não existe um framework um melhor que o outro, né? Cada um existe para os seus propósitos, né? Então tenta ter a percepção e a mente aberta, né, relacionada aos fundamentos do que por que aquilo ali existe. E isso, a partir do momento que você ter essa perspectiva, aí sim você vai ver que você vai voar. Tudo nasceu para curar uma dor, né? Então, se existe por um motivo. Né? Exatamente. E muitas dessas tecnologias aí não curam determinadas dores. Entendeu? Então, você, na verdade, tem que usar aquilo conforme a sua realidade. Você tem que aprender a resolver problemas. Exatamente. Legal. E é interessante porque essa é a tese da nossa formação em tecnologia. A gente, aqui a Escola da NC, a gente está agora no ano de 2022, inaugurando a nossa primeira turma para formar desenvolvedores. A gente olha muito para isso. Cara, tem milhões de ferramentas, tem milhões de stacks. E, obviamente, a gente teve que escolher uma para conduzir o curso. A gente escolheu o JavaScript por ser a mais utilizada mundialmente, né? Mas a gente fala muito sobre um dev desenrolado, ser a pessoa que sabe se comunicar com outras áreas do negócio para entender o que eles estão fazendo, né? O meu projeto está num contexto, a gente falou muito disso hoje, né? Cara, será que faz sentido um monolito ou microserviço? Uma infraestrutura de um jeito ou de outro? Depende de quem é meu usuário, para que meu produto serve, para que minha aplicação serve. E a gente fala muito sobre montar uma pessoa boa para o mercado, primeiramente construindo um portfólio junto com ela. E esse portfólio ele tem que servir para diversos contextos, para diversas complexidades, mas sempre com uma coisa em comum: resolver problemas do negócio e estar próximo das áreas do negócio, para ser aquela pessoa que não fica muitas vezes na tecnologia pela tecnologia, mas para a tecnologia resolvendo problemas. Então, ou aquele dev peão, né? Que só... Por que você tá programando? Ah, porque eu tenho que fazer. Não, tem um motivo, né? Sim, eu sou executor de tarefas. Né? Exatamente. E eu acho que a gente vai conseguir, a partir dessa formação, mudar um pouco desse mindset da galera que tá entrando, né? Que muitas vezes a galera vê, tipo, só os salários altos pra quem tá entrando, mas não vê realmente, tipo assim, a resiliência, a capacidade de negociação de prazo, de escopo, a comunicação com outras áreas do negócio. E assim... Quem está entrando, principalmente nessa área de desenvolvimento de software, né? Eu acho que além dessa dica que eu tinha dado, tem uma outra dica também que é muito fundamental, pelo menos que eu vejo, assim, da galera que está começando agora, assim, que tem certo, digamos, uma certa cobrança pessoal. Com né? certeza. Que é o quê? Tente e erre bastante enquanto você pode. Com certeza. Mas o mais importante é aprenda com eles. Né? Então... Assim, não importa se você errar, o que importa é você errar e não aprender com os erros. Mas no momento que você aprendeu, acho que esse título, assim, uma coisa que eu tava pensando esses dias, que eu achei até que eu tava viajando. Todo mundo fala, eu aprendo muito com os erros. Eu acho que a gente não aprende com os erros. Eu acho que a gente aprende consertando erros. Porque tem gente que erra e continua errando porque não aprendeu. Sim. Então eu acho que a gente aprende... Tipo você, né, Babi? Exatamente, por isso que eu tava pensando nisso. Falei, caraca, eu preciso resolver esse erro para aprender. Então a gente aprende com a resolução do erro, não com o erro, né? Sim, exatamente. Muito bom, galera. Para você que quer entrar no mundo da tecnologia, se inscreva na nossa formação em tecnologia, mais de 520 horas de conteúdo, 10 meses, vários encontros ao vivo, um portfólio cheio de projetos para você resolver problemas e ser um dev desenrolado. Em empresas reais, tá? Empresas reais, parceiros da DNC. Pessoal, a gente fica por aqui. Queria agradecer muito a presença de você, que está aqui com a gente, ficou aqui com a gente ouvindo, seja no YouTube, seja no Spotify, e fazer aquele jabá clássico, né? Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal no YouTube, ativa o sininho para receber as notificações. Temos episódios novos semanalmente, além de muitos outros conteúdos legais aqui no nosso canal. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify ou por outra ferramenta de podcast, segue a gente e a gente vai atualizar isso sempre que possível. Muito obrigado. Um beijo. Quer mandar um beijo pra galera também, Babi? Beijo, mãe. Quer dar um abraço final aí pra galera, Gil? Valeu, galera. Muito bom, galera. Até o nosso próximo episódio.